Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Pensando Bem aqui na FM Cultura 107,7, programa que gravamos sempre aqui no estúdio da Cuboplay, aqui em Porto Alegre, no estúdio da Cuboplay, Cubo Filmes, uma plataforma aí que você pode acessar, tem sempre muitas novidades e muitas produções também feitas aqui pela Cubo Filmes. Esse programa que tem também nos seus integrantes a parceria da Matinal Jornalismo e também da revista Parênteses, do professor Luiz Augusto Fischer. Comigo aqui o professor Juremir Machado da Silva, hoje mais um programa convidado fora do estúdio, né, professor? Bom dia. Bom dia, Nando. Pois é, hoje temos um convidado muito especial, Renato Giannini Ribeiro. Renato Giannini é um dos grandes intelectuais brasileiros, foi ministro da Educação no último governo da presidente Dilma Rousseff, professor aposentado da Universidade de São Paulo e também presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que é, digamos assim, a joia da coroa nas ciências brasileiras. Então, uma grande alegria para nós, uma oportunidade de conversar com alguém que está naquela longa lista dos intérpretes do Brasil. Ministro Renato Giannini. O prazer é o meu, viu? Bota na tela aqui para nós o ministro, por favor. Oi, Renato. Aí. Oi. Agora estamos nos vendo aqui. Obrigado pela presença, viu? Muita honra a gente estar te recebendo aqui. Obrigado pelo convite. Renato, queria começar por esse ponto. O Brasil viveu aí 4 anos estranhos, difíceis, eu diria até bizarros. E agora terminamos um primeiro ano do governo Lula, o chamado Lula 3, e a gente fica se perguntando, no cômputo geral, está melhor, está igual, está pior, aquém ou além das expectativas? Está melhor, mas está aquém do que a gente gostaria. É bom lembrar que Lula, quando entrou, Lula 1, ano 0, e quando saiu, Lula 2, ano 8, vamos dizer, nesses 2 períodos o Brasil estava numa situação muito melhor. Lula se tornou presidente com muita expectativa favorável, pouca resistência contra ele. Dentro do próprio partido que a ele se opunha, o PSDB, havia uma expectativa, havia um diálogo, houve muita troca. E lembre que ele saiu do governo em 2010 para 11 com 80% de aprovação. Ao passo que agora o Brasil continua rachado e uma cultura do ódio implantou-se aqui. E mais uma coisa, quer dizer, os 2 partidos que faziam um dueto, de certa forma, se alternando no governo, rivalizando, um deles cometeu um suicídio. Não foi nem o Araquiri, foi um suicídio desonroso, o do PSDB. Porque o PSDB, depois de perder 4 eleições sucessivas, em vez de esperar a vez dele, fazer uma campanha e ganhar em 2018 com tranquilidade, que era a história anunciada, segundo o mandato da Dilma, tudo indicava que ia ser muito difícil. Eu participei dele como ministro da Educação e sei como as coisas estavam complicadas, sem dinheiro, sem nada. Então estava na cara. Em 2018, podia ser Aécio, podia ser Serra, podia ser Alckmin. Quem o PSDB lançasse ia ser eleito. Em vez disso, eles preferiram se subordinar ao Eduardo Cunha e fazer um movimento que é paralelo ao que está acontecendo em vários países do mundo, que é a direita se subordinar à extrema-direita, perder os seus eleitores para a extrema-direita, que é um movimento difícil de ter volta. Então, em vez de você ter 2 grupos democráticos disputando o governo, na hora em que as lideranças do PSDB decidiram jogar fora a democracia e tentar ganhar no tapetão, elas também jogaram fora a si próprias. Porque nessa altura, uma pessoa totalmente despreparada, sem nenhuma condição de ser presidente da República, se elegeu presidente. O terceiro presidente complicado que tivemos em pouco mais de meio século. Jânio, Collor e Bolsonaro. E os 3 tendo em comum que foram, vamos dizer, os nomes lançados pela direita para tirar quem estava à esquerda delas. 3 demagogos, 3 pessoas talvez com problemas mentais, pelo menos o primeiro e o terceiro é possível que tenham, e que fizeram gestões, vamos dizer, muito ruins, né? Então, agora, recompor tudo isso, recompor o tecido social, tratar da alma de um país que foi devastado por essa cultura do ódio, não é fácil. E para um presidente que foi eleito
com um Congresso de direita e até extrema-direita, não está fácil. A gente vê quantos problemas eles colocam, quantas dificuldades. Então, por exemplo, uma pauta que seria uma pauta de direita, o equilíbrio das finanças, é sabotado o tempo todo pelos deputados da direita e extrema-direita, que ficam colocando, emendas parlamentares duvidosas, despesas com coisas que não deveriam ser prioridades, evitando despesas com o que é fundamental para o Brasil. Nós estamos num momento difícil ainda, Juremir. Eu não acho que o Brasil tenha se curado já dessa doença que o acometeu e que está acometendo tantos países do mundo hoje. Ministro, estando dentro do governo, o senhor estava dizendo que quando sai, em 2010, o Lula, ele tinha 80% de aprovação, ou seja, as coisas estavam indo bem. O que acontece, né, que tem esse problema no governo da Dilma, que o senhor estava falando que o dinheiro estava escasso, a situação estava difícil, o senhor até projetou de que se o PSDB tivesse paciência poderia ter ganho em 2018. Foi um cenário internacional, foi uma questão mal administrada aqui. O que aconteceu? Que o país estava bem em 2010 e 2, 3 anos depois começou a ter essa crise. Olha, são vários fatores, Nando. Essa é uma pergunta ótima. Primeiro fator, de fato, a crise econômica mundial bateu no Brasil. Ela tinha demorado, Lula conseguiu segurar, evitar que ela piorasse, em vez de fazer a política tucana, que seria provavelmente aumentar os juros tremendamente e tentar conter a inflação e tudo pela quebra do poder aquisitivo do povo, em vez disso, o Lula apostou numa política keynesiana, isto é, uma política de investir mais, não parar de investir e, com isso, integrar a população. Dilma já defrontou-se com um problema maior na sociedade, que é um problema de fato, externo à vontade do governo. Soma-se a isso mais uma questão, que é o próprio, sempre comentado, o próprio pouco apetite da presidenta Dilma pela política, ou sobretudo pelos políticos. Dilma era uma pessoa que, nesse sentido, representava muito bem uma certa aversão que muita gente na sociedade brasileira tem à figura do político. Dilma não queria fazer acordos, negociar, ceder, inclusive em pautas antirrepublicanas. É uma mulher profundamente honesta. E então, nós tivemos um problema sério nisso, porque as mesmas pessoas, os mesmos jornais que aplaudiam Dilma no primeiro e segundo ano de mandato, porque ela estava tirando quem fosse acusado de corrupção, etc., no terceiro ano começaram a detoná-la, dizendo: a presidenta não gosta de política, não recebe os políticos. Era a mesmíssima Dilma, honrada, honesta, preocupada com uma pauta técnica, quase uma tecnocrata, uma mulher que entende, vamos dizer, dos dossiês técnicos e quer apostar neles, e aí foi detonada. E a terceira questão, que eu acho que é pouco conhecida, é qual foi a conspiração para tirá-la do poder. Porque houve. Dilma fez, eu acredito que Dilma foi escolhida por Lula em 2009 e 2010 como sucessora, porque era das lideranças dentro do governo a mais próxima das pautas empresariais, a pessoa que mais queria aumentar o PIB. Dilma nunca veio com um discurso, por exemplo, dizendo: vamos colocar mais e mais dinheiro em programas sociais. Ela sabia que para colocar esse dinheiro precisava aumentar o PIB, aumentar a produção. Então ela tentava esse lado de infraestrutura, que significava em boa parte atender a pleitos empresariais. Foram 3. Redução dos juros, que ela praticamente forçou via Caixa e Banco do Brasil, garantir um preço baixo da energia elétrica, a pauta das indústrias também, e terceiro ponto, desonerar a folha de pagamento, para que fosse mais fácil empregar gente. E essas 3 pautas que atendiam a pleitos empresariais, os empresários depois largaram tudo isso e começaram a dizer que ela era inimiga do empresariado, que ela era ideológica, que ela, insinuando até que ela teria uma ideologia de extrema esquerda, qualquer coisa, que é uma grande bobagem. Mas, enfim, esse terceiro ponto, que significa que é uma coisa que agora a gente está, de certa forma, vendo o replay, que é os setores de direita cobram do governo coisas que os atendam, essas coisas acabam sendo cedidas pelo governo, ou porque Dilma acreditava
que iria dessa maneira aumentar a produção, ou porque hoje eles têm força no Congresso, e eles continuam, apesar de serem atendidos, atacando o governo. Hoje mesmo eu li em algum lugar que o atual governo, Lula 3, está atendendo a pleitos daqueles que não o apoiam e que, ao mesmo tempo, está, de certa forma, não dando lugar àqueles que o apoiam. Então, é um pouco isso que é o risco que a gente está correndo hoje também. Renato, consta que o Tom Jobim teria dito que o Brasil não é para amadores. Bem, no século XX, principalmente, houve uma tentativa de entender esse Brasil, de compreender profundamente esse Brasil, os chamados intérpretes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, o Viana Mug, o gaúcho Viana Mug, depois até poderíamos dizer o Darcy Ribeiro mais tarde, e também o Paulo Prado. E eu reli agora, porque a LPM aqui de Porto Alegre relançou Retratos do Brasil com um belo prefácio do João Carlos Brum Torres. E a primeira frase famosa do Retratos do Brasil é: numa terra radiosa vive um povo triste. Bom, hoje dá para dizer que esse povo é triste, ou será que dá para dizer o seguinte: numa terra radiosa vive um povo alegre e uma elite triste? O que dá para dizer sobre, em termos assim de pensar esse Brasil que se tentou interpretar, o que dá para dizer hoje? Olha, faz tempo que eu li o Paulo Prado, é um belo ensaio, um belíssimo ensaísta, tudo, mas essa ideia do povo triste, das três raças tristes, o português, o negro e o indígena, e sobretudo triste, uma das passagens ele até fala, triste após o sexo, porque todo animal é triste depois do coito, eu não acho isso muito sensato, viu? Eu acho que a visão que ele tem do mundo é bizarra quanto à tristeza. Agora, o que é realmente escandaloso, é muito bom você pegar essa deixa do Paulo Prado, o que é escandaloso é que o nosso povo sempre foi visto como um povo alegre, sim, como, tirando o Paulo Prado, né, mas é a visão corriqueira, um povo receptivo, a vinda dos estrangeiros ao Brasil sempre foi uma espécie quase de terra prometida, um lugar em que as pessoas são alegres, o carnaval, a beleza das pessoas, etc. E, de repente, num estado que sempre foi quase o símbolo, um dos dois estados símbolo dessa alegria, Rio de Janeiro e Bahia, no Rio de Janeiro, de repente, quem está mandando hoje é uma extrema-direita cheia de ódio. Como foi que o ódio entrou no lugar da alegria? Parodiando aquela frase, a esperança venceu o medo, que marcou o primeiro governo Lula, eu diria, o ódio venceu a alegria. Isso é terrível, são as paixões tristes, as paixões do rancor. Paixões tristes é um termo do Spinoza, do filósofo Spinoza. Então, nós temos uma coisa que é muito estranha, que ainda, a meu ver, não foi bem explicada. Tem várias coisas, dado que estamos falando num ambiente de pessoas que também são jornalistas, várias coisas que não estão explicadas. Eu não sei ainda o que permitiu que o Hamas, no dia 7 de outubro, vencesse todas as barreiras israelenses, vencesse um muro de 3 bilhões com B de bola, de dólares, e chegasse lá. Não está explicado. Como foi exatamente o andamento da tirada da Dilma? Como se articulou isso? Qual foi o papel dos velhos políticos? Qual foi o papel dos empresários? Qual foi o papel, talvez, de algum setor do governo americano? Eu não sei. A gente não sabe. E a questão mais filosófica mesmo, mas que não depende tanto de informações, de pesquisas, de revelações, de arquivos secretos, é essa. Como que esse país, supostamente alegre, virou um país tão marcado pelo rancor? Quer dizer, esse negócio do ódio, que 100 anos atrás foi uma característica do fascismo. Como que o fascismo eclode na década de 1920, exatamente 100 anos atrás? Ele eclode depois de uma guerra que foi terrível, matou dezenas de milhões, aleijou dezenas de milhões, e os governos liberais da época não tinham nenhum projeto para o que fazer com essas pessoas lascadas, humilhadas, ofendidas, machucadas, enviuvadas, tudo mais. Não tinha nada. Então, uma política de ódio veio bem a calhar, quer dizer,
para o italiano, o culpado é, sei lá, o eslavo, para o alemão, o culpado é o judeu, então se encontra bodes expiatórios, que é parecido com o que a gente tem hoje, né? O culpado é o gay, o culpado é o negro que não conhece mais o seu lugar, entre aspas, o culpado é o esquerdista. Aqui não temos uma culpabilização dos ciganos, mas em Portugal está rolando, na extrema-direita portuguesa, um ódio aos ciganos. Então, esse clima todo de ódio, ele me parece que tem a ver um pouco com o seguinte: você culpar pelos males do mundo uma classe social rica, você fazer luta de classe, fazer análise marxista, exige uma certa sofisticação. Agora, você culpar, se você é croata, culpar o sérvio, se você é gaúcho, culpar o nordestino, se você é branco, culpar o negro, se é de classe média, culpar os pobres, é muito mais fácil. Culpar os paraguaios ou sei lá quem. Então, esse clima todo é o clima que está rolando hoje, que infelizmente é muito parecido com o de 100 anos atrás. Renato, eu tenho muito receio disso. Estava falando aí, voltasse, né, na questão das causas, o que levou, por exemplo, ao impeachment da ex-presidente Dilma. Olhando assim à distância, me passa a impressão de que a Dilma não teve o apoio do seu próprio partido. Me parece que o PT não abraçou a causa da Dilma. Tu estavas lá dentro, eu queria saber de ti isso. Tu acha que faltou algum apoio do próprio partido da Dilma nesse momento do impeachment? Do partido eu acho que não faltou. Eu acho que o partido foi leal, apoiou-a. Agora, a base de esquerda faltou sim. O que aconteceu? Quando você tem uma presidenta que foi reeleita com 51, 2 ou 2% dos votos, dizem que é pequena diferença, não é. Estados Unidos, França, 53-47, é uma vitória nítida e clara. Mas uma presidente foi eleita com isso. Daí a 6 meses tem 10% de ótimo e bom, é um problema. Isso é um problema sério. E esse problema eu vi no Ministério da Educação, que era o seguinte: os professores universitários, os servidores da educação superior, eles estavam fazendo greve contra uma presidenta que tinha dado 21% de aumento real a eles, aumento real, acima da inflação, escalonado em 3 anos. A última parcela foi justamente em 2015, quando ela assumiu o segundo mandato e quando eu fui ministro. E as pessoas não queriam nem saber. Eu tinha às vezes a impressão que o pessoal que ia falar comigo não lia jornal, não via TV, não sabia do desemprego, não sabia das falências, não sabia da queda do poder aquisitivo, e que eles achavam, podemos pedir mais e mais dinheiro. Agora, isso tudo foi tão bem organizado, Nando, que veja, tão logo a Dilma saiu, o Supremo Tribunal Federal decretou que o gestor público tem a obrigação de descontar do salário o tempo de greve, que é uma coisa que o PT não fazia, que o próprio Lula, Mercadante, diziam, temos que começar a fazer isso, porque greve na empresa privada desconta, greve nos órgãos de Estado não desconta, isso é um absurdo, as pessoas não correm risco, como sempre os sindicalizados liderados por Lula correram, pagaram por isso. Lula foi preso por greve, gente. E aí você tinha um governo que não fazia nada disso. E as pessoas abusavam disso. Falavam um monte de coisa. Quando chegou o Temer e começou a descontar, inclusive usando um julgado do STF para apoiá-lo, o pessoal não fez greve. Não lembro nem de terem feito greve contra o impeachment da Dilma. Veja só. Então houve uma base política, vamos dizer, que realmente desertou o governo. E que aparentemente não tinha muita convicção ideológica, mesmo que uma parte falasse em política, mas que estava pensando só no dinheiro, quanto dinheiro vai ter. Então, na hora que o governo para de abastecer os bolsos dessas pessoas, ou pelo menos não aumenta como elas queriam que aumentasse, lembrando que a inflação estava coberta, mas com vantagem pelos aumentos que a Dilma deu para a educação, mas no momento que isso acontece, as pessoas desertam isso. Isso foi muito grave, indica também uma falha séria na educação política de nosso país. Você veja, na Argentina, em que o governo que saiu chegou a uma inflação muito alta, vamos dizer, muito complicada, mesmo assim, o pessoal que votou no candidato kirchnerista, peronista, esse pessoal não desertou a causa, eles foram mais leais a esse governo do que
uma base importante do que votou na Dilma foi a ela. Renato, falaste em determinado momento, numa das tuas respostas, sobre o Hamas e sobre o que aconteceu, como aconteceu aquele 7 de outubro. Eu andei na França e conversei muito com professores, jornalistas franceses, sobre 2 acontecimentos que estão marcando os últimos 2 anos. O conflito entre Israel e o Hamas e a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em geral, eu fiquei com a impressão de que a intelectualidade de esquerda ou de centro-esquerda francesa, por exemplo, é mais pró-Ucrânia. E que, em relação ao conflito Israel-Hamas, que há, evidentemente, uma crítica muito forte ao tamanho da resposta de Israel, vamos dizer assim, mas que também há uma certa convicção na condenação ao Hamas como terrorista. Eu tenho a impressão que no Brasil, para a intelectualidade de esquerda, não é bem assim. A ideia que me passa, muitas vezes, é de que aqui é mais chapado no sentido de ser pró-Rússia e de desculpar um tanto o Hamas, ou de só enxergar o problema que existe de Israel. Isso corresponde, isso é pertinente, ou é uma impressão inadequada minha, ou a nossa esquerda continua muito movida por um anti-americanismo? Bom, tu é um excelente observador da cena pública e não tem como discordar. De fato, o Brasil tem muito disso. Agora, eu acho que a gente tem que sempre pensar essas coisas de uma forma mais complexa, como diz o nosso querido Edgar Morin, o nosso mais centenário grande pensador da complexidade. E a complexidade o que o Hamas fez é horrível, mas é um sintoma. Se não se resolve o problema do Hamas, exterminando os palestinos, destruindo a faixa de Gaza, etc. Saber se isso é genocídio ou crime de guerra é quase uma questão de palavras. De qualquer forma, o que Israel está fazendo é odioso. E, além disso, embora o que o Hamas tenha feito no dia 7 de outubro seja também odioso, o fato é que trouxe de volta uma pauta que estava sendo varrida para baixo do tapete. Então, é dessas coisas muito complicadas, muito difíceis. E a minha impressão, não sei se aí eu discordo um pouco de ti, mas a minha impressão é que os governos europeus, as populações europeias apoiaram Israel num primeiro momento, depois a maior parte dos governos continua apoiando, com algumas exceções, como Portugal, Espanha, mas as populações estão cada vez mais avessas a Israel. Aquela história de colocar as cores da bandeira de Israel, acho que na Torre Eiffel, hoje eu não consigo imaginar que isso acontecesse. Não consigo imaginar. Depois que Israel adotou uma política de matar mais de 20 palestinos para cada israelense, que é uma coisa que lembra as políticas de ditaduras, de regimes cruéis, fuzilando reféns para cada um deles que fosse eventualmente morto, né? Então, desse ponto de vista, a solução é muito difícil. O Lula nem sempre acertou nas palavras, e nós estamos saindo de uma declaração do deputado José Genuíno, que eu achei muito errada, quando ele pediu para boicotar empresas de judeus. Jamais devemos confundir judeus e governo de Israel. Aliás, nem judeus israelenses são o mesmo conceito, o mesmo significado, mas apesar dos erros, apesar do Lula de vez em quando ter passado o pano para o Putin, sei lá, apesar disso, eu tenho a impressão de que uma política de negociação é mais importante. Existem cada vez mais informações sobre vamos dizer, a incitação que alguns países fizeram, talvez os próprios Estados Unidos, à Ucrânia, no sentido de fazer guerra, porque o ponto de partida do caso Ucrânia-Rússia também é um ponto complicado. A Ucrânia simplesmente não cumpriu as promessas de autonomia das regiões de maioria russa, e hoje a gente não tem a menor ideia do que as populações da região acham. Eu leio muita imprensa europeia, leio Le Monde, El País, Público, Guardian, a República da Itália, e o que eu vejo neles
vamos dizer, não tem nenhum relato de algum da Ucrânia que seja pró-russo. Só no Le Monde que um dia saiu uma indignação de soldados de língua ucraniana lutando no leste da Ucrânia contra os russos, leste da Ucrânia que é de língua russa, e um deles reclamava que a população da região não apoiava o governo da Ucrânia. Foi a única vez que eu vi muito en passant, quase num rodapé, uma ideia de que talvez não fosse uma unanimidade ucraniana contra a Rússia. Então, a gente tem também esse déficit de informação, não sabe. Eu continuo achando, uma paz ruim é melhor que uma guerra boa, viu? Porque guerra boa não existe. É um desastre. Então, meu ponto em que eu estaria discordando da visão dos intelectuais europeus é que eu acho que existe um belicismo um pouco exagerado e que talvez não dê conta. Vejam o que isso está custando para os Estados Unidos, em termos políticos. Isso está pavimentando a volta do Trump, porque o Biden perdeu o apoio dos setores mais progressistas do Partido Democrata, né? Então, talvez ele não consiga a reeleição, em parte por isso. Renato, voltar num tema ali do teu trabalho na condição de ministro da Educação mesmo, né? Para a gente entender um pouco, nós estamos falando com o Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação no governo Dilma, e é inegável, né, desde a chegada de Lula, e talvez tenha começado um pouco lá com o Fernando Henrique, mas que impulsionou com o Lula, a transformação, o Juremir é professor universitário, a transformação nas universidades, né? A democratização das universidades. Mas ainda no Brasil a gente tem um ensino básico muito aquém. E assim, para quem não é especialista, tipo eu, sou apenas um observador, parece que o governo federal pouco bota a mão. É o estado do Rio Grande do Sul, fica lá com o governador que está no poder, lá em outro lugar. Então nós temos um estado como o do Ceará, que a gente pode botar como referência em educação, que as coisas lá funcionam. E nós temos outros, como o estado do Rio Grande do Sul, que nesse momento é um estado muito atrasado em termos de educação. O que o governo federal pode, né, e tu estavas lá, o que é possível fazer, né, também para não ficar só na área universitária, mas se envolver de forma direta o governo federal no ensino básico, lá no início da educação? É o seguinte, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, há uma ideia de que a educação básica pública é muito importante para o Brasil. Houve iniciativas nisso, sobretudo no governo Lula e Dilma. Então, a responsabilidade pela educação básica, pela Constituição, pela nossa realidade, é dos estados e municípios. A alfabetização é municipal, Fundamental 1 e geralmente 2 é municipal, ensino médio é estadual e às vezes o Fundamental 2. E a União fica com o ensino superior. O que acontece? Desde mais ou menos, desde o governo Lula 1, existe um empenho muito grande do governo em atuar nisso, do governo federal, porque, inclusive, municípios são muitos, 5.500 municípios, cada um deles cuidar das suas crianças é muito difícil. Então, precisa de uma orientação do MEC. Essa orientação apareceu com parâmetros curriculares, com diretrizes nacionais, com o fornecimento de livros didáticos gratuitamente, com revalorização do professor, com piso nacional e com todo o investimento na formação do professor. Então isso existe. E o melhor exemplo disso foi o governador Cid Gomes, no Ceará, em 2007, que criou o programa de alfabetização na idade certa, partindo da ideia de que os municípios não têm condições de formar, os pequenos municípios não têm condições de atentar a essa prioridade absoluta que até os 8 anos de idade, terceiro ano do fundamental, as crianças saberem ler, escrever e fazer ponto. Basicamente a alfabetização é isso. Então, esse programa foi nacionalizado no governo Dilma. Eu fui quem, como ministro da Educação, trouxe os primeiros resultados públicos da alfabetização. Os resultados eram muito preocupantes e continuam preocupantes, porque não avançamos nesses anos. Precisando de desastre, Temer, Bolsonaro, de redução de investimento em educação, saúde, o Brasil foi para trás, recuou. Então, já existe, Orlando, esse empenho do governo federal em liderar isso tudo. E no governo passado foi o contrário. Um deputado do Ceará, o Edivan Alencar, que foi presidente do FNDE, que é o que distribui os livros escolares
durante a minha gestão ministerial, o Edilvan propôs uma lei que eu apoiei desde o início, aliás, antes mesmo dele propor, já estava defendendo, que era para colocar dinheiro do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações na compra de tablets, na existência de redes de celular nas periferias, coisas que tornavam, no período da pandemia, o aprendizado dos mais pobres muito precário mesmo. O Bolsonaro vetou isso, o Congresso derrubou o veto, o Bolsonaro baixou uma medida provisória, o Rodrigo Pacheco nem tentou enfrentar, deixou vigorar. Então, tudo isso deixou de haver. Então, o primeiro ponto é, o governo federal tem que colocar a mão nisso tudo. Segundo ponto, a autoridade do governo federal, nesse ponto, é limitada pela Constituição. Ele não pode fazer tudo. Ele tem que negociar com o Estado e o município, negocia, isso até funciona. Agora, vejamos, vamos dizer, do ponto de vista político, a manchete principal do governo Lula na educação acabou sendo o filho da dona Maria, que é pobre, vai ser doutor, vai fazer faculdade, vai ser doutor. Então, uma série de projetos, ProUni, PIES, cotas, tudo isso mudou totalmente o perfil da universidade. Os tucanos costumavam dizer, e alguns deles continuam ainda dizendo, que a universidade pública forma gente de classe média para cima. Não é mais verdade. Metade das vagas são para pessoas que vêm da escola pública, geralmente são pobres. As cotas raciais, negro, indígena, só servem para quem vem de escola pública. Se um negro fez escola particular, mesmo que seja com bolsa, ele não tem direito a cotas. Então isso mudou muito. Agora, o que faltou ainda, nesse ponto pode ter com você, faltou realmente a gente resolver a questão da escola pública, que ainda está deficiente. Só que frisar que existe todo um trabalho nessa direção e pelas informações que eu tenho de secretários municipais de educação, os programas de alfabetização na idade certa está sendo revigorado e está funcionando. Eu espero que isso traga resultado. Mas é um problema gigantesco, séculos de descuido ou até de sabotagem da educação dos mais pobres não se resolvem rapidamente. É muito difícil isso, exige muito empenho e exige também, vamos colocar claramente, dinheiro. E se você não colocar dinheiro, o que vai acontecer? A carreira de professor continua não sendo atrativa para muita gente. Compare com, sei lá, meio século atrás, quando, vamos dizer, para as mulheres solteiras, ou mesmo para as mulheres casadas, mas que queriam ter um dinheiro próprio, ser professora era da rede pública, era uma carreira sedutora, bem remunerada, valorizada socialmente. Hoje não tem isso mais. Apesar de ter havido um aumento no salário, ainda não é uma profissão convidativa. Desculpe ter me alongado tanto, mas é que o assunto é complexo. Só queria tirar uma dúvida antes de passar para o Juremir, ali na questão das cotas, porque teve um debate essa semana que eu estava participando e tinha uns que defendiam que não, existe a cota que é só cota racial, independente se estudou em colégio particular ou público, ele tem direito às cotas. A cota racial, né, ela está dentro da cota social, ou seja, quem estuda em escola particular não entra em cota, é isso? Perfeitamente. Isso é público notório. Quem diz o contrário ou está mentindo ou está escolhendo ser ignorante, porque não procura ver uma informação correta. Essa informação é pública e notória, então basta as pessoas se informarem que elas não vão dizer essa bobagem. Agora, nós estamos tendo agora uma outra situação, que é as cotas no ensino superior. Se elas, na pós-graduação, aí não tem como fazer essa distinção de público e privado, porque as melhores faculdades já são as públicas, somando também algumas outras, como essa que o Juremir ilustra, com seu brilho, sua inteligência, que é a PUC de Porto Alegre. Mas, tirando algumas PUCs, de modo geral, as universidades melhores são as públicas. Renato, no governo Temer, né, foi aprovada
uma reforma do ensino médio, o novo ensino médio, que se revelou um grande problema. Agora, no governo Lula, foi em princípio suspenso, mas não se tem uma definição. O que se vai fazer? No teu entender, o que se deve fazer com o ensino médio? A ideia aí do novo ensino médio era de possibilitar que os estudantes pudessem escolher parte do seu percurso de formação. O que se revelou, principalmente em escolas públicas, era a impossibilidade prática de fornecer diversos itinerários. E aí começaram também a aparecer coisas meio bizarras. Substitui créditos de disciplinas, digamos, clássicas por coisas um tanto estranhas, até aula de alongamento. O que se deve fazer com o ensino médio para torná-lo atrativo, interessante, moderno? Olha, Jeremy, eu tenho um pouco de inside information, não pelo Estado, mas porque meu filho mais novo, que hoje está completando 18 anos, hoje está virando maior de idade, Felipe, ele estudou num colégio particular muito bom de São Paulo, e ele disse que a reforma do ensino médio também para ele foi desastrosa, com matérias que nem sabiam o que era. Mas vamos ao conceitual. O argumento dos defensores dessa reforma era que os alunos vão estudar muitas matérias que algumas não têm o menor interesse para eles. Meus filhos, por exemplo, que são mais de humanos, não têm muito interesse em química, por exemplo. Meu filho mais velho ficou em DP em 2 matérias no primeiro ano do médio, 3 no segundo e 4 no terceiro. Então, ele deveria, por exemplo, só ter matérias de humano e vice-versa. Eu acho essa afirmação totalmente errada, porque eles ainda não têm idade para saber o que querem ou não querem. Ainda não é que não têm idade, eles ainda não conhecem, ainda não tiveram física, química, biologia separadas para dizerem não quero. Não tiveram ainda filosofia ou sociologia para dizerem não quero. Então, se a gente olha na universidade, a questão da universidade é exatamente contrária. A gente cada vez mais acha que no primeiro ano de universidade é muito cedo para a pessoa escolher se quer ser advogado, engenheiro, médico, escolher uma carreira profissional precisa, porque a pessoa ainda não tem um conhecimento da vastidão do conhecimento humano, que cresceu demais na matéria. Então, por isso cresceram, especialmente na Federal do ABC, na Federal da Bahia, os bacharelados interdisciplinares, que não são cursos básicos de Filosofia 1, Sociologia 1, Antropologia 1, Comunicações 1, mas são cursos que procuram entrar mesmo no conteúdo, no foco de cada uma das matérias. Na Federal do ABC, a grande ideia não tem física 1, tem a estrutura da matéria segundo a física, segundo a química, segundo a biologia. Então, isso tem dado uma formação mais qualificada para os jovens, que é muito bom. Então, esse é um ponto importante. Então, voltando, se aos 18 anos é cedo para a pessoa bitolar a cabeça dela e dizer não quero nunca ver nada de física, nunca nada de filosofia, então aos 15 anos mais ainda. O que eu acho que deveria haver no ensino médio é o seguinte: deveria haver interdisciplinaridade, deveria haver professores realmente muito motivados, muito qualificados. A reforma tentou resolver isso, entre aspas, fazendo simplesmente que eles deixassem de ter certas matérias. Ela prometeu que haveria os itinerários disponíveis. Uma promessa que era um engodo. Isso daí foi uma coisa muito errada. Porque na mesma hora que eles fazem o teto de gasto, que eles cortam o investimento do governo, como queriam construir mais salas de aula fisicamente, contratar mais professores. Para você dar 5 itinerários numa escola, você precisaria ter pelo menos o dobro de salas de aula. Mesmo que você seja muito criativo, misture as salas, modifique os horários, você precisaria ter 2, 3 vezes mais salas de aula, mais professores, tudo, porque não foi fornecido. Então, essa reforma parece que foi muito equivocada, para dizer o mínimo, e que precisaria ser revista. Agora, nós temos um problema sério, né? Porque a revisão dessa reforma está passando pelo Congresso. No Congresso, o presidente Arthur Lira já deu a relatoria justamente a quem implantou essa reforma, tão mal falada, mal fadada. Então, está muito difícil. A gente tem aí um desses problemas sérios, que na hora de implantar uma coisa, o governo não tem maioria no Congresso. A outra via para isso seria negociar com os secretários estaduais de educação. Os secretários de educação estaduais respondem por 90% das matrículas no ensino médio,
matrículas no ensino médio federal e municipal são muito poucas, talvez 1% cada um. Então, 10% da rede privada, 90% da estadual, os secretários estaduais, porém, eles estiveram na reforma também com apoio do chamado terceiro setor, das fundações empresariais, que querem melhorar a qualidade da educação pública, mas que às vezes entram em roubada. Elas entraram num erro sério ao apoiar uma reforma no momento que o governo estava desinvestindo na área. Então, nesse momento, há muita disputa política nisso, muita controvérsia, que disputa política não é uma crítica. Ao contrário, essa é uma questão iminente política. Como nós vamos fazer que o ensino médio se torne mais convidativo, mais interessante? E veja, eu falei no começo que a alfabetização na idade certa é talvez a principal política a fazer hoje na educação do Brasil. Principal. E, no entanto, nós estamos discutindo ao longo de todo o ano de 2023, entrando em 2024, a reforma do ensino médio. É o rabo abanando o cachorro. A prioridade não está sendo dada na discussão pública à alfabetização das crianças, mas já aquelas que estariam a um passo de entrar no ensino superior. A própria educação física, tu estava falando ali que deixou, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, de ser obrigatória, e as escolas particulares viram um comércio, porque ou tu faz a educação física, Juremir, ou tu apresenta um atestado de um professor de educação física de que tu teve aula com ele. Então virou um comércio, né? As pessoas vão lá, tem um amigo, um personal trainer, alguns compram, trataram a educação física como se fosse nada. E durante muito tempo tinha gente que defendia que o Ministério da Educação tinha que ser educação e desporto, né? Que eram coisas que trabalhavam juntos, mas esse distanciamento do esporte, da educação, não vai na contramão, ministro? Claro que vai, claro que vai. Olha, educação não é ensinar competência, como alguns formadores do ensino médio entendem. Educação é formar para a vida, é socializar as pessoas, é fazer que tu saia do teu mundinho pequeno, privado, tua família, tua classe social, tua religião, teu bairro, tua cor da pele, entenda que o mundo é muito mais amplo que isso. É o que significa também que o filho do arquiteto não tem que ser arquiteto, o filho do filósofo provavelmente não vai ser filósofo, o filho do dentista pode fazer o que ele quiser. Então, essa abertura para o mundo é que a escola tem que dar, que inclui também atividade física. Na verdade, eu prefiro ter uma atividade física do que ter um esporte, porque esporte muitas vezes é competitivo. Eu gosto muito da atitude do SESC de São Paulo, sob a liderança do agora, infelizmente falecido, Danilo Miranda, que entendia que não dava nenhum valor, nenhum espaço para o esporte competitivo. O que o SESC faz é a atividade física, que torna as pessoas mais vivas, mantém a pessoa longe da demência, permite um ganho de alguns anos de vida. Em suma, é a prática daquilo que o Domênico De Masi chamou de lazer criativo. Passa muito pela atividade física, muito pela cultura. Renato Janine Ribeiro, um dos teus últimos livros, se intitula A Boa Política, Ensaios sobre a Democracia na Era da Internet. Eu li recentemente o livro do deputado André Janones sobre o janonismo cultural, a maneira com que ele atuou na campanha política do presidente Lula para enfrentar fake news e tudo isso que tem acontecido nas redes sociais. E lendo esse livro, eu até pensei num ensaio, num artigo, na verdade, de Humberto Eco, lá dos anos 70, em que ele falava numa espécie assim de espiral da falsificação. E aí ele dizia, talvez chegue um momento em que a única maneira de enfrentar a mentira seja mentindo mais rápido. Então eu te pergunto, qual é a boa política na era da internet? Tem boa política? Dá para fazer? Ou a má política está ganhando o jogo? Bom, um conjunto de artigos, eu chamo de boa política, algum tipo de mix entre socialismo e liberalismo, essencialmente. Como se garante as liberdades individuais, que culminam na ideia de empoderamento do indivíduo, e, ao mesmo tempo, a cooperação social é excelente, essencial, se a gente quiser manter o laço social tão desagregado, tão esgarçado nos últimos anos. Então, nesse sentido, o que nós temos hoje? Nós temos um período em que a internet está favorecendo muito um individualismo tremendo.
Veja, por exemplo, a questão dos anos da pandemia. Na pandemia era de entender que as pessoas iriam usar muito o telefone e falar muito por telefone. Os anos da pandemia acabaram com a ligação telefônica sem o estafeta antes. A gente manda o estafeta antes de um carteiro que se chama WhatsApp, perguntando, pode falar, mesmo com amigos. Eu tenho um casal de amigos que quando eles estão distantes fisicamente, eles não se telefonam. Telefonam para dizer como você passou o dia, dormiu bem, viu alguém, como foi. Então, eles mandam áudio um para o outro. Então, virou uma comunicação muito difícil. Eu penso que o lar social está sendo muito prejudicado por esse distanciamento todo, que já começa de longo tempo. Eu não acho que seja tecnologia, Carlos. A tecnologia vem dar os meios para isso. Vou dar outro exemplo que é mais antigo. Por exemplo, o micro-ondas. Quando não havia micro-ondas, o almoço e o jantar da família tinham que ser em conjunto. Com o micro-ondas, o filho que estuda mais tarde, saiu para brincar com os amigos, para passear, ou foi na balada, ele volta e aquece o prato dele no micro-ondas. Antigamente ele teria que colocar 4 panelas, talvez, para poder ter o jantar dele. Então, tudo isso são coisas que estão atendendo a uma demanda muito forte de individualização, mas não no sentido bonito da individuação junguiana, seria você descobrir quem você é, mas no sentido do individualismo mesmo, cada um por si. E eu acho que esse é um ponto que está tornando muito difícil a boa política e está tornando também uma luta de todos contra todos que é muito grande. Eu tive recentemente em Portugal e peguei um Uber com um motorista brasileiro que lá mora. E aí, conversando com ele, eu percebi, por várias questões, assim, que a descrença dele era curioso. Ele parou de cotizar mais alto para a Previdência Social para conseguir ganhar uma ajuda do governo português para a educação das filhas dele. Ele não teria direito de cotizar sobre a base de 3 mil euros, passou a botar 1.000 euros para ganhar um recurso público. E ao mesmo tempo, quando eu disse para ele, mas a tua aposentadoria vai ser mais baixa, ele falou, não estou pensando em nada do Estado, não estou querendo a aposentadoria do Estado. Eu vou garantir minha aposentadoria. Esse é um individualismo que é muito forte no Brasil. Nós temos uma lavagem cerebral no nosso país que é destruindo a importância de tudo que é público. Se leia qualquer negócio do jornal, qualquer mídia importante, vão detonar as empresas públicas, defender a privatização, mesmo o desastre que estão sendo Enel em São Paulo, Equatorial no Sul, tudo. Então, mesmo com todo esse desastre, continua essa destruição do espaço público, da coisa pública, não, cada um por si. E depois as pessoas não entendem porque tem corrupção. Se é cada um por si, vai haver corrupção, sim. Então, esse é um problema grande que eu vejo, Emir, hoje na nossa política, que não está boa, está mais para má do que boa. Eu, como um comedor de massa profissional, não esquentem massa no micro-ondas, estraga. Vai na panela mesmo, é trabalho, estraga. Ela fica meio isopor, assim. Não esquentem massa. Eu nem colocando um pouquinho de leite, que dizem que para esquentar o espaguete, põe um pouquinho de leite, leva no micro-ondas? No micro? Eu não sabia disso. Eu evito o micro, mas eu vou fazer um teste. Vou fazer esse teste. Hoje ainda. Hoje ainda já vou testar. Meninos, já quase chegando aqui no final do programa. Gosta de futebol? Qual é o time aí em São Paulo? Gente, eu lamento dizer, eu não gosto de futebol. Eu vejo jogos, todas as Copas do Mundo. Eu tenho dificuldade de prestar atenção. Por compensação, eu tenho 2 filhos que são paulinos fanáticos. E a única roupa que meus filhos usam é camiseta de São Paulo. Cada um tem uma coleção de camisetas diferentes do São Paulo. Quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, eu tive maior dificuldade de comprar ingresso para ir com eles. Só consegui comprar ingresso para ver Portugal e Gana e Brasília. Porque o jogo foi uma loucura. A gente pegou um voo de manhã cedo, chegou a Brasília, foi até o estádio, pegou outro na volta, e meu filho mais velho tinha pedido para comprar uma camiseta de Gana. Então foi muito engraçado até, porque a galera estava torcendo para Portugal. Mas Gana jogou tão legal, perdeu, mas jogou tão legal, que o público passou de Portugal para Gana. E meu filho era talvez o único que estava com camiseta daquele país africano. Então, eu curto muito o futebol por meio deles, porque
são as pessoas que eu mais amo, né? Então, é assim. Mas eu mesmo não fui abençoado nesse gosto pelo esporte. Eu sei que o Juremir jogava todo sábado. É verdade. Essa tua camiseta aí poderia passar por uma camiseta do São Paulo? É verdade. Tu estás fardado de São Paulino. É verdade, não entendo isso. Renato, a Enel chegou a sofrer algum processo de impeachment, como está se falando aqui de impeachment não, perdão, algum processo de CPI na Assembleia Paulista, porque aqui no Rio Grande do Sul está se falando nisso, que poderia ter uma CPI para investigar não só a Equatorial, mas também a RGE. A Enel sofreu algo assim com o problema recente em São Paulo? O prefeito de São Paulo tem falado em descredenciá-la, retirá-la, mas isso tudo é demagogia, né? Porque esse povo da extrema-direita, eles querem privatizar tudo que possam, até a mãe dele, ou a mãe da gente. Então, isso tudo é só balela, é jogo para a galera, para no ano de eleição eles passarem, ficarem bonitos na foto. Como as enchentes são no começo do ano, a eleição mais no fim, eles também têm esperança de que as pessoas esqueçam muito disso. Eu creio que talvez se tenha uma CPI, mas nesse momento, infelizmente, tem mais chance de emplacar a CPI contra o padre Júlio Lancelotti do que uma CPI sobre a concessionária de eletricidade. Vai andar a CPI contra o padre? Olha, essa CPI foi apresentada com um tema, aí depois que coletou as assinaturas, o proponente da CPI disse que era contra o padre Júlio, aí 7 pessoas tiraram a assinatura. Aí o presidente da Câmara Municipal disse que ele estava denunciando o padre Júlio ao Vaticano. A arquidiocese pediu que ele mandasse para ela a documentação, o cara disse que mandou, não mandou, que a diocese tomou. Olha, essa jogada muito baixa, muito demagógica da extrema-direita. O que me deixa muito estarrecido é que o papo da direita, o papo dos capitalistas, é sempre que a esquerda é demagógica, que a esquerda é gastona, que a esquerda é perdulária. No entanto, o que a gente tem bem de demagógico e de gastão e de perdulário é na extrema-direita, com as pautas dela e com os votos de vários desses empresários, porque, como eu disse antes, parece, não disse nas palavras, mas parece que a virada extrema-direita é dessas picadas de inseto que a pessoa não tem mais cura. Então não volta para uma direita democrática. Uma direita democrática, como era o PSDB, realmente passou-se a boa parte para a extrema-direita. Em São Paulo, vários vereadores estão ameaçando sair do PSDB para apoiar os candidatos bolsonaristas. Então, veja, esse é um ponto terrível nisso tudo. Então, eles vão fazer uma demagogia, que é o assunto deles, vão inventar histórias e nada mais além disso. É muito triste. E é muito triste que a cultura política do nosso povo seja tão limitada, né? Veja, o grande tema no Brasil da política é a corrupção. A corrupção é o ponto que sempre é levantado contra quem quer que seja, e a gente tem, depois de todas as coisas denunciadas no governo Bolsonaro, ainda tem bolsonaristas dizendo que não, o líder deles é honesto, que corrupto da esquerda, etc. e tal. É a esquerda que chega ao governo e coloca ordem nas finanças. Coisa louca, né? Quer dizer, e fica ameaçando, a direita fica ameaçando, não, vocês são perdulários, que são quem coloca a ordem, né? O galinheiro que foi, vamos destruído pelos raposos da extrema-direita. Isso é muito... Terminou, professor. Já terminou? Terminou. Agora que eu ia perguntar para o Renato, o que a gente vai fazer para conseguir fazer determinadas reformas no Brasil, na medida em que, com o nosso multipartidarismo, não tem como ter maioria no Congresso. E não tendo maioria no Congresso, o que se pode, como é que se resolve? Vai se ficar para sempre nas mãos do Centrão? O Congresso abocanhou até mesmo atribuições do Executivo na área do orçamento. 2 minutos, ministro, para resolver essa encrenca. Olha, eu acredito que é um trabalho de longo fôlego que passa sobretudo pela educação política. Nós temos que ter uma educação, inclusive nas escolas, não doutrinária, não se trata de dizer você tem que ser de esquerda, tem que ser de direita. A educação no Brasil tem muita doutrinação de direita, sempre foi uma doutrinação de direita, religiosa, liberal, etc. Acho que tem que se dizer, olha, liberalismo é isso,
socialismo é isso. Vocês têm posições, cada um tem seus méritos, suas dificuldades, como vocês vão votar. Eu acho que esse seria o ponto de partida, Juremir, mas eu acho muito difícil, muito demorado tudo isso. Mas depois que nós conseguimos tirar o pior, que foi esse pessoal da destruição do ódio, eu acho que, pelo menos, se nós formos capazes de tirar o pior, nós deveríamos ser capazes de tirar aquilo que não é tão, que é apenas ruim, viu? Que não é péssimo, mas é ruim. Então, acho que a gente pode fazer isso, tem que lutar por isso. Viu? Eu espero que esse ano os setores progressistas consigam melhorar nas eleições municipais e preparar-se para, em 2026, a gente ter eleições gerais em condições melhores, sem eleger tanto governador bolsonarista quanto foi eleito dessa vez. Metade, praticamente, né? Tá certo. Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, hoje presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Muito obrigado, ministro. Foi uma aula aqui, um prazer recebê-lo no programa. Valeu, Renato. Sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigado. Bom ver vocês. Juremir, eu estou com saudades tuas e espero da próxima vez que for a Porto Alegre te encontrar e conhecer o Nando pessoalmente. Viu? Com certeza. Beleza. Abraço. Abraço, muito obrado. Foi bacana, né, Juremir? Muito boa a conversa. O Renato é sempre uma entrevista que rende muito. Muito legal. Bom, pensando bem de hoje, né, tá aqui, estamos chegando ao final. Vem aí na sequência a programação de sábado da manhã, agora a música regional, a música gaúcha, agora a partir das 10 e depois às 11 horas, nossa querida Camila Diesel com Cultura Diesel. Muito bem, grande Camila. Pensando bem, vai voltar na semana que vem, sempre aqui na Cuboplay, o estúdio da Cuboplay, agradecendo ao Emiliano, ao Gustavo, ao Cláudio, a nossa equipe aqui da nossa produção e, é claro, também mandando aquele registro da Matinal Jornalismo, que está aqui conosco e também da Revista Parentes. Valeu, gente, bom final de semana, sábado que vem a gente se vê de novo.